Olá, amigos e amigas que acompanham nosso canal de YouTube, Professor Júlio César Cordeiro, sobre a Itapipoca. Hoje, discorrendo acerca do desenvolvimento do município de Itapipoca, quando da sua emancipação política em 1823, e um pouco acerca da mão de obra escravizada, que foi de fato quem alavancou o desenvolvimento econômico do novo município do estado do Ceará no século XIX. Então éramos inicialmente um sítio São José, que com a construção da igreja em 1777, lá na região serrana, nós tivemos um crescimento populacional em torno daquela igreja, que acabou culminando com a transformação do sítio em uma povoação no final do século XVIII e as décadas iniciais do século XIX. E aí, em 1823, a povoação conseguiu obter a sua emancipação política, né, criado o município da Imperatriz, que depois foi mudado para o município de Itapipoca. A nossa cultura do nosso sítio e posterior povoação, e aí perdurou no século XIX, quando o município foi emancipado, da cultura da agricultura de subsistência e da pecuária, né? Não diferente do Ceará e do Nordeste brasileiro. Itapipoca um pouco privilegiada porque tinha a região praiana, a pesca, né? Mas o que moveu de fato o desenvolvimento da nossa povoação e posterior o município foi de fato a agricultura, né? As lavouras de café, algodão, cana-de-açúcar principalmente, e a criação do bovino. Foram os fatores que modificaram toda a nossa realidade, tanto no tocante à população como na questão do desenvolvimento da região. E aí, para que esta região se desenvolvesse, nós contamos com a mão de obra escravizada. Inicialmente daqueles nativos que foram escravizados pelos portugueses que aqui chegaram, né, que a gente não tem uma precisão de quantos, né, foram escravizados, e a gente sabe que a sua grande maioria dos povos anassés, eles foram levados para o aldeamento nas proximidades do que hoje é o município de Caucaia. Então houve essa mistura de raças, né? O português com o povo anassé que já estava aqui e o africano que veio ser escravizado. E foram exatamente esses dois povos quem fizeram a economia da nossa região se alavancar, se desenvolver, através de um trabalho lamentavelmente escravizado, né? Então, os primeiros anos do nosso município foram anos difíceis, né? A nossa região era muito carente, principalmente de estradas, né? A sede do município era na região serrana, já dificultava bastante o acesso. E o próprio transporte, né, da produção descendo da serra para o porto do Mundaú, entre a Praia da Baleia e a atual Praia de Mundaú, dificultou bastante os anos iniciais. Nós não tínhamos escola, não tínhamos acesso à saúde, né? E o povo viveu os primeiros anos do município enfrentando muitas limitações. O que a melhorada, na realidade, da economia do novo município, ela só viria a acontecer na década de 60 do século XIX, quando da Guerra da Secessão nos Estados Unidos, né? Porque aí, mais uma vez, a Europa ela veio buscar, né, algodão no Brasil e no Nordeste brasileiro. E a Imperatriz ela se transformou
num grande centro de produção do algodão. Então foi o que fez com que a região melhorasse muito no seu aspecto econômico, né? E em 1860, por sinal, nós já tínhamos 26.105 habitantes dentro do município da Imperatriz. Era um município muito extenso, né? Territorialmente era bastante extenso, e alguns arraiais, né? Arraial, que era na realidade o que hoje a gente chama de distrito, e a distância entre esses arraial e a sede era imensa, dado, né, a nossa limitação geográfica, que era enorme. Então, nós tivemos essas dificuldades iniciais, a alavancada da economia a partir de 1860, com a produção em larga escala do algodão, do nosso ouro branco, e precisamos ver um pouquinho de que se alimentava de fato a economia desse novo município. Nós tínhamos, principalmente na região serrana, uma boa produção do café, né, do algodão, tanto na região serrana como na região sertaneja e no sopé de serra aqui da Imperatriz. Nós tínhamos muitos engenhos espalhados em quase que todo o município, né? Com a produção do aguardente, da rapadura e do açúcar. E a criação dos bovinos, ovinos, caprinos, suínos e as aves. A produção do fumo também, né? Eram, na realidade, esses elementos que faziam a economia do município fluir e, ao mesmo tempo, o município arrecadar fundos para ir, né, devagarinho, mantendo as escolas que já começaram na década de 40 do século XIX a vir para dentro da Imperatriz, né, a melhoria das estradas e os poucos prédios urbanos. De 1858 a 1859, nós exportamos 6.000 arrobas de café. Nós tínhamos 80 engenhos funcionando dentro do município. Foram 3.200 arrobas de rapadura, 8.000 arrobas de açúcar e 13.000 litros de cachaça. É do chamado aguardente. A farinha da mandioca nós produzimos e exportamos 248, né? Aliás, 30.000 alqueires, 30.000 alqueires de farinha. Nós tínhamos 248 estabelecimentos de produção de farinha dentro do município. E o algodão, nós tínhamos 320 produtores de algodão, que durante esses 2 anos exportaram 20.000 arrobas de algodão para a capital. E aí, lembrando que a nossa população em 1860, exatamente nesse período que a gente acabou de citar, era em torno de 26.105 habitantes, né? De 1855 até 1862, quando aconteceu a transferência da sede da região serrana para a planície do então Arraial de Itapipoca, o município de Imperatriz ele teve uma renda anual de 45 contos de réis, 138.790 réis, né? Como o município gerenciava a questão pública. Através dos impostos de gêneros, né, de bebida, das reis dos animais, do fumo, que eu já citei, a 10ª parte dos prédios urbanos, né, a herança de heranças, o dízimo de heranças
Da posse de escravos também, que quem possuía escravo naquela época tinha que pagar uma taxa para o governo municipal, né? Para a Câmara de Vereadores. Do pescado, do charqueado, aqui nós tivemos produção de carne de charco naquele período, era uma marca, inclusive aqui do nosso município, das finanças criminais, da renda de eventos, farinha, legume, produção de tijolos e telhas. Eram esses elementos, esses gêneros que fizeram mover a nossa economia durante os primeiros anos da nossa sede, da nossa Vila da Imperatriz. E aí ela veio realmente alavancar a partir da década de 60 com a produção do algodão, dada a Guerra da Secessão nos Estados Unidos, que eram grandes produtores do algodão. E aí, logicamente, como aconteceu na Guerra da Independência, no final do século XVIII, lá nos Estados Unidos, a Europa se sentiu prejudicada por falta de matéria-prima para suas indústrias, então veio buscar no Brasil, novamente, algodão, né? Então, gente, foi mais ou menos isso o início da nossa Vila da Imperatriz, do nosso município da Imperatriz. E aí vamos só pegar um pouquinho aqui, para encerrar nosso vídeo de hoje, a questão da mão de obra escravizada, né, que inicialmente ela não veio para dentro do município, como ela também não veio para o Ceará. Houve realmente uma tentativa de escravizar o nativo, houve muitas mortes, perseguição nesse sentido, e muitos nativos foram escravizados. Aqueles que não se permitiram foram para os aldeamentos, como já dissemos outrora. Então, a introdução do africano na nossa cultura aqui, na nossa região, ela se deu de duas formas, como se deu no Ceará. Poucos africanos vindos com os portugueses, que já trouxeram, né, que era aquele chamado escravo doméstico, e posteriormente a compra de africanos, né, para ajudar, para mover na realidade as grandes lavouras. E aí nós precisamos observar que os historiadores que trabalham essa questão, aqui no Ceará, né, o poder aquisitivo da nossa população, ela não permitia que essas famílias, principalmente essas famílias que povoaram as regiões inicialmente, elas não tinham poder aquisitivo suficiente para manter uma grande quantidade de pessoas escravizadas, africanos, né? E o preço do escravo, naquela época, ele variava. Existia uma diferença entre os escravos vindos da costa da Guiné e os africanos vindos da Angola, né? E aí, recorrendo a documentos da nossa Cúria Diocesana, a gente encontra alguns assentos de batismo de africanos escravizados aqui em Itapipoca, e disse que a sua origem é da Angola, né? Então, tivemos fugas registradas, inclusive em periódicos do Ceará. Em 1862, pela transferência da sede, o vereador Joaquim Manuel Alves, ele relata, inclusive, a comunidade aqui, João Cativo, seria uma comunidade de fugitivos. O João Cativo fica bem próximo aqui do Arrudeador, né, onde nós estamos. É um tanque, inclusive, onde foi tirado ossos de animais pré-históricos há bastante tempo aí atrás, na década no século XX, né? Pelo Período Teixeira, Paulino Barroso e os estudiosos que vieram de fora. Então, ali aquela comunidade seria uma comunidade de
africanos escravizados que teriam abandonado, né, os seus locais onde eram escravizados e fugiram para aquela região. E daí, curiosamente, o nome João Cativo, né? Então, era isso que a gente queria colocar nesse vídeo de hoje. E daremos continuidade no próximo vídeo à temática sobre a Itapipoca, debatendo um pouco o período da transferência da nossa sede do município, que era até 1862, de 1823 até 1862, na região serrana, onde hoje está o atual distrito do Arapari, a sede do atual distrito do Arapari, e em novembro de 1862 foi transferido para o Arraial de Itapipoca, onde hoje está a nossa sede urbana, a cidade de Itapipoca. Então iremos debater, será a nossa próxima temática no nosso próximo vídeo. Um grande abraço a todos.